Olá, povo de Deus, que Deus nos abençoe, amém? Hoje eu vou deixar aqui mais uma palavra abençoada para todos. Essa palavra de hoje é uma palavra forte, palavra que está escrito no livro de 1 Reis 18, verso 19. Essa palavra é muito interessante porque essa palavra fala de altar. É uma palavra que nos move a consertar o nosso altar. Porque muitas vezes nós estamos orando, pedindo a Deus resposta de algo. Muitas vezes nós estamos fazendo sacrifício para poder ouvir a voz de Deus e não recebemos as direções por causa do altar, que às vezes está precisando de conserto. Para que Deus venha falar conosco e nós venha entender a direção de Deus perfeita, nós precisamos estar com o altar consertado. O nosso altar precisa estar perfeito para que podemos ter resposta do céu. E como que nós consertamos o altar? É colocando a nossa vida espiritual em dia, derramando aos pés do Senhor, clamando por misericórdia, clamando para Ele poder muitas vezes nos perdoar, jejuando, consagrando e esforçando para agradar a Deus. Assim nós consertamos nosso altar. Mas um altar que está destruído traz problema em vez de resposta. Então, essa palavra fala de altar. Vou deixar aqui alguns versículos que nos mostra que eu estou falando e nos dá a clareza que o altar precisa ser consertado. Amém? Observe essa palavra. Portanto, ordena agora a todo o povo de Israel que vá encontrar-se comigo no Monte Carmelo. Mande também os 450 profetas do Deus Baal, os 400 profetas da deusa Ásera, que são sustentados pela rainha Jezabel. Então Acabe chamou todos os israelitas e os profetas de Baal para se reunirem no Monte Carmelo. Elias chegou perto do povo e disse: Até quando vocês vão ficar em dúvida sobre o que vão fazer? Se o Senhor é Deus, adore o Senhor. Mas se Baal é Deus, adore Baal. Porém, o povo não respondeu nada. Então Elias disse: De todos os profetas de Deus, o Senhor, eu fui o único que sobrou. Mas os profetas de Baal são 450. Agora traga dois touros, que os profetas de Baal matem um deles, cortem em pedaços e ponha em cima da lenha, mas não ponha fogo. Eu farei a mesma coisa com o outro touro. E aí os profetas de Baal vão orar ao seu Deus, e eu orarei ao Senhor, o Deus que responder, mandando fogo. Este é que é Deus. E todo o povo respondeu: Está bem assim. Então Elias disse aos profetas de Baal: Já que vocês são tantos, peguem o touro e o preparem primeiro. Orem ao seu Deus, porém não ponha fogo na lenha. Os profetas de Baal pegaram o touro que havia sido trazido para eles e os prepararam e oraram a Baal. Desde a manhã até ao meio-dia,
eles gritavam assim: Ó Baal, responde às nossas orações, e ficaram dançando em volta do altar que havia feito, porém não houve resposta. Ao meio-dia, Elias começou a caçoar deles. Ele dizia: orem mais alto, pois ele é Deus. Pode ser que esteja meditando, ou que tenha ido ao banheiro. Talvez ele tenha viajado, ou talvez esteja dormindo, e vocês terão de acordá-lo. Aí os profetas oraram mais alto e começaram a se cortar com facas e punhais, conforme o costume deles, até que o sangue começou a correr. Passou o meio-dia e eles continuaram a orar e gritar até a hora do sacrifício da tarde. Porém não se ouve nenhum som. Então Elias disse ao povo: chegue mais perto de mim. Todos chegaram mais perto de Elias e ele começou a consertar o altar do Senhor Deus, que estava derrubado. Ele pegou 12 pedras, uma para cada, uma das 12 tribos que tinha os nomes dos filhos de Jacó, o homem a quem o Senhor tinha dado o nome de Israel. Com essas pedras, Elias reconstruiu o altar para a adoração do Senhor. Depois, cavou em volta uma valeta em que cabia mais ou menos 12 litros de água. Em seguida, colocou lenha no altar, cortou o touro em pedaços e os pôs em cima da lenha. Então disse: encha 4 jarros com água e derrame sobre o animal sacrificado e sobre a lenha. Eles fizeram o que Elias estava mandando, e ele disse: faça de novo. E eles fizeram. Faça pela 3ª vez, disse Elias. E eles fizeram. A água correu em volta do altar e encheu a valeta. Quando chegou a hora do sacrifício da tarde, o profeta Elias chegou perto do altar e orou assim: ó Senhor Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, prova agora que és o Deus de Israel e que eu sou teu servo e que fiz tudo isso de acordo com a tua ordem. Responde-me, ó Senhor, responde-me, para que este povo saiba que tu, ó Senhor, és Deus e está trazendo este povo de volta para ti. Então o Senhor mandou fogo, e o fogo queimou o sacrifício, a lenha, as pedras, a terra, e ainda secou a água que estava na valeta. Quando viram isso, os israelitas se ajoelharam, encostaram o rosto no chão e gritaram: o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Elias ordenou: prenda os profetas de Baal, não deixe escapar nenhum. Todos foram presos, e Elias fez com que descessem ante o riacho de Quizon, e ali os mataram. Amém? Aqui a palavra nos mostrou que Elias consertou o altar e orou, e a resposta do céu veio.
Mas antes do sacrifício, ele consertou o altar primeiro. E muitos, às vezes, não estão recebendo as respostas porque o altar está precisando de conserto. Mas assim que colocar o altar em ordem, tem certeza que as respostas vão ficar claras e Deus vai responder conforme o conserto do altar. E Deus deu a grande vitória a Elias, mandando fogo no altar e queimando o sacrifício que ele preparou. E o povo de Israel se arrependeu, voltando para Deus novamente. Então, tem que ter conserto o altar e voltar para Deus para que as coisas voltem a funcionar de acordo com a vontade de Deus. Amém? Que Deus nos abençoe, nos dá graça e nos dá sabedoria a cada dia para entender a palavra dele. Que Deus nos abençoe.